Olá, amigos do canal Crescer na Fé. Mais uma vez estamos aqui para os nossos comentários sobre as Sagradas Escrituras. Então, você que já nos acompanha, fique conosco e comente o que você está achando dos nossos encontros bíblicos. Deixe o seu comentário, deixe o seu like e também, se você não for inscrito, se inscreva e ajude a divulgar o canal Crescer na Fé para levarmos cada vez mais a muitas pessoas, quanto mais melhor, não é? Um pouco da palavra de Deus, e com certeza essa palavra fará muita diferença na vida de quem com ela se encontra, com ela se detém. Tá certo? Hoje continuamos falando a respeito dos episódios que cercam o cenário histórico que depois vai dar origem aí aos escritos do Novo Testamento. Então fique conosco e acompanhe mais este nosso encontro e vamos juntos crescer na fé. Amigos aqui do canal, hoje nós comentamos sobre um aspecto importante também que está na origem da formação da igreja e, consequentemente, do evangelho, não é? No encontro passado falamos de um personagem muito importante e, ligado a ele, nós também, de uma certa maneira, falamos sobre algo que já acontecia na comunidade. Os discípulos de Jesus, eles, até então, os denominados discípulos do caminho, viviam dentro do contexto judaico, religiosamente falando, mas por divergências de interpretação, de entendimento, evidentemente, nós temos aí muitos relatos de perseguições, inclusive assassinatos, como o de Tiago pelo rei Herodes. Vamos ver de novo Herodes aqui, que também é evidentemente da família de Herodes o Grande, não é? Aqui é um dos seus netos que está lá governando, religiosamente falando, a sua região e que vai perseguir os cristãos, os chamados discípulos do caminho. E que Paulo também, no início da sua jornada, ele acaba perseguindo. Paulo, lá pelo ano de 35, é onde se deu o seu episódio daquele famoso encontro dele com o Senhor ressuscitado em Damasco. Então nós sabemos que o clima que estava presente nesta época era um clima de perseguição, porque este grupo que pregava Jesus como Filho de Deus, como Salvador, era tido então como praticamente hereges, blasfemos, ou seja, eles estavam traindo a fé que antes professavam, segundo então os seus perseguidores. No relato de Atos dos Apóstolos, vários episódios teremos a respeito disso, não é? Paulo, inclusive, ele vai passar várias vezes por esta mesma situação. Se você não sabe, nós até relembramos aqui, no começo da fé da era cristã, toda a pregação ainda era feita dentro do ambiente judaico, ou seja, os discípulos frequentavam e pregavam no templo, os discípulos também se reuniam nas sinagogas, como todos os judeus. Paulo, quando começa a sua ação missionária, ele também vai pregar nas sinagogas. Então, sempre quando eles chegavam a alguma cidade da diáspora, ou seja, fora dos limites de Jerusalém, eles procuravam sempre a sinagoga, que era o lugar, então, normalmente, onde se reuniam os judeus. E era ali
que eles iriam também discutir ou falar da palavra de Deus, da Torá ou da lei dos profetas e, evidentemente, falar de Jesus Cristo. Neste ambiente, eles também vão encontrar muitas resistências. Paulo, num dos episódios talvez mais dramáticos, exatamente vai estar no meio de uma discussão numa sinagoga, onde, na verdade, ele vai ser acusado tanto pelos saduceus quanto pelos fariseus. Porém, quando Paulo professa a fé na ressurreição, aí sim abre-se um fosso muito grande, porque a assembleia se divide. Isso você vai encontrar no livro de Atos, porque os saduceus diziam que não havia ressurreição e os fariseus professavam a fé na ressurreição. Ou seja, houve uma divisão muito grande da assembleia, e o próprio rei Agripa, inclusive, vai ouvir Paulo, e a pregação de Paulo muitas vezes vai soar muito convincente aos ouvidos do próprio rei. Mas, enfim, de qualquer forma, a perseguição ela acontece. E no capítulo 12, nós vamos perceber algo relacionado a isso. Por isso, queremos fazer hoje deste encontro, falarmos um pouquinho da igreja sobre essa perseguição, que depois também vai resultar na necessária escrita da palavra de Deus. E para tanto, também pedimos agora que Deus possa nos iluminar, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais também sobre esse aspecto importante da história da comunidade, que depois vai dar origem à Bíblia tal como nós conhecemos hoje. E o faremos pedindo o auxílio daquela que melhor pôde compreender e vivenciar esta novidade encerrada na pessoa de Jesus Cristo. Que Maria, nossa mãe, nos ajude a entendermos e mergulharmos no mistério do seu Filho. Rezemos juntos pedindo sua intercessão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, falaremos hoje no encontro sobre a comunidade, uma comunidade sob o símbolo da perseguição, uma comunidade perseguida. No capítulo 12 de Atos, nós temos um relato bastante interessante. Diz assim: nesta mesma ocasião, ou seja, quando Paulo já estava também pregando em outros lugares, o rei Herodes começou a tomar medidas visando maltratar alguns membros da igreja. Assim mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava os judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos pães sem fermento. Tendo, pois, feito deter, lançou-o na prisão, entregando-o à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor dele. Pelo episódio, eu creio que você também já pôde relembrar-se de algo bastante parecido, porque Jesus também foi entregue por ocasião da Páscoa, não é? E aqui Pedro está encerrado no cárcere e era a época dos pães sem fermento, não é? As preparações também para isso. E ele então estava preso e a intenção do rei era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Este era aquele costume lembrado por Pilatos durante o processo de condenação de Jesus,
quando ele diz: eu sei que entre vós há um costume de que eu solte um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Quereis que solte o rei dos judeus? E eles vão dizer não, mas a Barrabás trocaram o inocente pelo criminoso. A inversão daquilo que nós podemos chamar da justiça mais evidente, não é? Uma inversão total de valores. Pois bem, algo semelhante está para acontecer com Pedro. Porém, se você continuar lendo esse texto, você vai perceber que algo milagroso vai acontecer e Pedro então vai ser liberto pela graça do Senhor. Mas o que mais nós queremos refletir aqui é que a igreja, a comunidade de Jesus, ela nasce sob o símbolo da perseguição, não é? Daí queremos comentarmos nesse nosso encontro sobre isso. A igreja sob o símbolo aí da perseguição. E nós lembramos aquilo que diz Jesus no Evangelho, que muitas vezes o processo de nascimento ele é doloroso. E ele faz essa comparação a uma mulher em dores de parto. Ela sofre, mas depois que o fruto vem à luz, ela se alegra e nem se lembra mais das dores que ela então sofreu. Assim é o nascimento da igreja. Assim é o nascimento da igreja. Ela já era perseguida. Nós vimos que Paulo, um personagem também, ardia em desejo de perseguição à igreja. Então isso não era uma novidade. A igreja vai sendo perseguida. A igreja de Jesus Cristo vai sendo, então, muitas vezes violentada por essas incompreensões, não é? Mas todo este sofrimento gerará muito mais filhos para a igreja também. Agora, fato interessante também é que esta perseguição, de um modo geral, ela não acontece só no âmbito da comunidade cristã. Nesta época, de um certo modo, a perseguição ela se estende para toda aquela realidade, porque os judeus também viviam em pé de guerra, como costumamos dizer, com o Império Romano. Nós estamos falando ainda pós-morte e ressurreição de Jesus, portanto, ano 35, falamos aí um pouquinho de Paulo, e no ano 41, para que tenhamos aí um pouco de uma ideia, nós vamos ter, por exemplo, o imperador Calígula, que vai querer colocar no Templo de Jerusalém uma estátua sua. Isso, evidentemente, levanta uma revolta terrível em Jerusalém. As coisas só não acabaram desenvolvendo ou se desdobrando numa verdadeira guerra nesta época. Por quê? Porque o próprio imperador ele vai ser assassinado pela guarda pretoriana. Portanto, o seu intento não vai ter continuidade, tá certo? Então ali não acontece nada, mas a tensão já existe. Então veja, nós temos a perseguição dos cristãos por parte dos próprios judeus, né? Por essa dificuldade de compreensão, e os próprios judeus, de sua monta, eles vão também ser perseguidos pelo próprio Império Romano, dependendo, evidentemente, de quem esteja aí no poder. Ainda falando sobre perseguição, nós vamos perceber que, inclusive, Pedro aqui ele é perseguido dentro do ambiente religioso, porque Herodes ele está muito mais ligado, evidentemente, ao povo a partir do reinado sob o ponto de vista religioso do que o Império Romano. Mas veja, os cristãos depois vão ser perseguidos também pelo imperador Nero, que é sucessor de Calígula, inclusive, não é? Ele
virá e também perseguirá os cristãos, inclusive levando ao suplício de Pedro e Paulo, não é? O famoso incêndio de Roma, que é atribuído então aos cristãos, e a perseguição acontece, não é? Então veja, nós estamos numa escalada muito grande de perseguições. Fato também interessante de se narrar é que no ano mais ou menos de 66, Gécio, também um procurador romano, ele vai afrontar o templo de Jerusalém. Ele vai querer tomar os tesouros do templo e ele vai inclusive querer que os judeus recebam com solenidades as tropas do Império Romano, gerando assim uma revolta muito grande que o rei, inclusive Agripa, na época tenta amenizar, mas as tensões são enormes e, neste momento, muitas pessoas partidárias de um nacionalismo vigente também, ligado principalmente ao grupo dos chamados zelotas ou zelotes, eles vão se insurgir contra isso e uma verdadeira batalha vai acontecer. O procurador, então, só não vai conseguir vencer, porque suas tropas serão vencidas pelos judeus e os soldados serão todos mortos, e ele então não consegue o intento que ele desejava. Mas a revolta ainda não foi evidentemente aplacada, porque Roma, o Império Romano, evidentemente, diante dessa situação, não deixaria as coisas da forma que estavam. Portanto, anos depois, no ano 70, o imperador Tito, o general Tito, general romano, ele então invade Jerusalém, aí sim ele arrasa com o templo de Jerusalém. E a perseguição é terrível para com os judeus, não é? Se você tiver a oportunidade também depois de ler Eusébio de Cesareia em sua obra muito famosa chamada História Eclesiástica, vai narrar esses acontecimentos, a perseguição do Império Romano ao povo judeu. Enfim, o que nós podemos concluir com isso? Que tanto o judaísmo como o cristianismo, eles vivem tempos difíceis de perseguições, de muita dificuldade, tempos de muitas aflições. Os judeus vão ser assassinados, dizimados, até a última resistência, que é a fortaleza de Massada, onde os judeus, inclusive, cometerão um suicídio coletivo. Isso está narrado na obra que nós falamos aqui. Mas veja, então todo este acontecimento leva a uma reflexão. Estamos falando aí, portanto, no ano 70, Jesus tinha sido morto e ressuscitado pelo ano 27 ou 30, ou seja, passamos um tempo já daqueles fatos. E a questão que fica é, o Salvador já nos salvou, mas estamos vivendo tempo de grandes dificuldades. Como nós vamos resistir a tudo isso? E mais, uma certa dificuldade em compreender o tempo e o momento que se está passando geram crises, inclusive crises no âmbito da fé. Como continuar acreditando quando todas essas coisas vão acontecendo, perseguições, os cristãos morrendo? Como que tudo isso, então, vai nos levar a um futuro mais promissor? Daí entra o importante papel, evidentemente, dos pregadores do Evangelho e entra também, a partir daí, uma necessária
uma necessária edição, principalmente vai começar com Paulo, de cartas para que as comunidades sejam cada vez mais reforçadas na sua fé, reanimadas na sua fé. Portanto, quando o evangelho é escrito, quando as cartas são escritas, eles são escritos exatamente para atender a este propósito. Não foram escritos para serem meros livros que comporiam uma biblioteca, mas foram escritos para poder animar uma comunidade que estava passando por dificuldades. E daí nós podemos compreender, por exemplo, por que é que o livro do Apocalipse, ele é um livro, então, cheio de símbolos, sinais, envoltos a tantos mistérios. É exatamente porque a situação é uma situação muito difícil, muito crítica, onde quase não se vê saída. Portanto, aquele que tem uma visão além da realidade, por isso que muitas vezes você vai ver nos escritos essa ideia de uma visão, de alguém que enxerga além, para poder animar o povo, para que o povo não sucumba a essas perseguições, a essas dificuldades. Então é neste ambiente que nós, já um pouco agora distante dos acontecimentos, que se faz necessário a escrita de tudo aquilo que diz respeito à fé. É nessa seara, é nesse ambiente, é sob essas condições que começam a ser escritos os livros do Novo Testamento. Um deles, que nós vamos poder analisar no próximo encontro, será a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, falando do quê? Exatamente de que o Senhor não está ausente da história. Ele está presente e ele voltará. E é preciso manter viva a chama da fé. Então, que você permaneça firme, mesmo em tempos de dificuldade, porque o Senhor não tarda e nós vamos, assim, crescendo cada vez mais na compreensão daquilo que estava por trás, como base histórica, social, religiosa e política para o escrito também, que influenciou o escrito das Sagradas Escrituras. Que você possa se aprofundar cada vez mais nisso e que você possa também crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.